Olha, a gente tem relatado aqui alguns acidentes envolvendo caminhoneiros e muitas vezes se levanta a questão seguinte: será que eles têm direito a um descanso? Será que estão trabalhando demais? Qual é a legislação, então, que protege o caminhoneiro e protege também as pessoas que estão ao lado dele? Recentemente, um caminhão com um container tombou em cima de um grupo de jovens que ia indo para disputar um torneio no Sul, morreram 9 jovens, foi um negócio bravo. O doutor Gilmar Afonso Rocha Júnior, que é advogado especialista em direito do trabalho e processo de trabalho, está aqui conosco. Doutor Gilmar, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do jornal. Muito grato. Doutor Gilmar, pessoa, por exemplo, que é um caminhoneiro, ele tem uma jornada de trabalho diferente de outras atividades ou não? Sim, Heródoto. Lá em 2015 foi sancionada uma lei específica para o caminhoneiro, até mesmo visando uma jornada diferenciada em virtude da profissão. No caso do caminhoneiro, a jornada máxima diária é de 8 horas, pode ser prorrogado por mais 2 e deve haver um intervalo aí de pelo menos 30 minutos a cada 6 horas de direção. Ou seja, além do intervalo de 1 hora, aquele para almoço, tem um intervalo de 30 minutos a cada 6 horas de direção. Agora, doutor Gilmar, e como é que é possível fiscalizar isso? Haja visto que o caminhoneiro está em constante deslocamento de um lado para o outro? Não só é possível, Heroto, como é um dever da empresa estar fiscalizando. Até por isso, utiliza-se disco de tacógrafo para estar olhando esse deslocamento do caminhão. Utiliza-se, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tem muitos rastreadores via satélite, até mesmo para proteção da carga, que dá para utilizar para verificar se esse caminhão está rodando a mais ou não. E, além disso, o diário de bordo, onde o motorista tem que preencher o tempo efetivo de direção e as pausas. Entende, doutor Gilmar? Quantos dias de trabalho seguidos um caminhoneiro pode ter sem um descanso maior? O caminhoneiro tem um descanso obrigatório de 11 horas a cada 24 horas de trabalho. Ou seja, a cada 24 horas de trabalho, ele obrigatoriamente tem que descansar 11 horas. Compreendo. Quer dizer, mesmo que ele esteja fazendo um deslocamento, por exemplo, entre duas regiões distantes do país, ele para naquele período para poder descansar às 11 horas? Isso, a empresa tem que fazê-lo cumprir esse descanso, até mesmo por segurança. Compreendo. Agora, isso vai além do chamado. Ele ainda tem também, além desse descanso, o chamado descanso semanal remunerado, como tem outros trabalhadores? No caso, como é uma categoria diferenciada, com jornada diferenciada, a jornada de trabalho dele e o descanso vão ser previstos dessa forma, conforme eu adiantei anteriormente. Compreendo. Ô, Gilmar, como é que é o. Quando ele tem o próprio caminhão, ele é autônomo. Mas quando ele é empregado, que é o caso aqui que nós estamos conversando diretamente, como é que é feita a remuneração dele? O salário dele é variável em função de que ações? Então, no caso, existe normalmente na determinada região existe um piso da categoria estipulado por CCT que deve ser seguido. Normalmente essas CCTs são convenções coletivas de trabalho, onde toda empresa é obrigada a seguir quando adentra na categoria econômica dos sindicatos que representou essa negociação. Então, com isso, lá vai ser estipulado um piso salarial, normalmente estipula-se, por exemplo, auxílio alimentação, além disso, o valor de remuneração pela hora de espera, porque normalmente ele tem que esperar esse período de carga e descarga. Então, a remuneração dele vai ser composta por todas essas questões. Compreendo. Doutor Gilmar, também depende do tipo de carga que ele transporta essa remuneração ou tem nada a ver? Sim, depende no sentido que aqueles motoristas que realizam transporte de carga perigosa, vamos dar um exemplo, transporte de combustível, esse aí vai ter o direito a receber um adicional de 30%, o chamado adicional de periculosidade, sobre a remuneração base dele. Agora, olhando um pouquinho de lado para a aposentadoria. Como é que é a aposentadoria desse caminhoneiro? O caminhoneiro, por ser uma categoria diferenciada, ele vai ter direito a uma categoria especial.
O que é essa categoria especial para o caminhoneiro? Quando se trabalha 25 anos, ou seja, contribui-se 25 anos nessa categoria diferenciada, ele já vai ter direito a essa aposentadoria, independentemente da idade. Ah, quer dizer que ele se aposenta aos 25 anos de trabalho, de contribuição, eu suponho, e não tem idade mínima para ele se aposentar, é isso? Exatamente, mas note que 25 anos como caminhoneiro. Como Vou dar um caminhoneiro. exemplo. Trabalhou 20 anos como caminhoneiro, 5 de outra profissão, não vai somar. Não vai somar. Aí ele vai ter que contribuir mais tempo para poder obter a mesma aposentadoria. Não é isso? Exatamente, 25 anos quando exercido somente essa profissão durante 25 anos. Vai estar gerando esse direito Tá. aí. Agora, doutor Gilmar, imagina a responsabilidade de um homem. Tem várias profissões, mas estamos falando só de uma. Pilotando uma carreta que leva 30 toneladas. Aquele monte de pneu para tudo quanto é lado. Né? E muitas vezes, como você lembrou agora, até mesmo com carga perigosa. Ele tem, ou a empresa é obrigatoriamente, tem que dar um treinamento especial para ele? Sim, a empresa tem que fornecer treinamento, tem que verificar se ele tem experiência para estar conduzindo o veículo. Se não tiver experiência, tá desenvolvendo essa questão da experiência. Em alguns casos, fornecimento de EPI, quando necessário. Além de toda essa questão da fiscalização da jornada para estar evitando a fadiga, que é uma das principais causas de acidente hoje em dia. Tanto é que, no caso do rodotrem, a título de exemplo, o rodotrem não pode andar depois que o sol se põe e nem antes que o sol nasce, até mesmo para evitar esse tipo de coisa, porque o rodotrem é um caminhão gigante e visa-se evitar acidentes fazendo isso. É uma resolução do CONTRAN que traz isso para a gente. Quer dizer que o rodotrem, então, não anda à noite? Não, o rodotrem tem uma legislação específica, regulamentada pelo CONTRAN, que ele só pode andar a partir de quando o sol nasce e até o sol se pôr. Eu imagino até que ele é usado muito, salvo engano, na cultura canavieira, ou no transporte de cana-de-açúcar para a usina, é isso? Eu vejo muito utilizando, pelo menos aqui na região, para transporte até mesmo de medicamentos. Ah, Utiliza é? aquele baú bem grandão, onde o rodotrem ele é bem maior. Normalmente tem aquela placa avisando que é um veículo longo e trazendo a metragem. E um baú fechado e utiliza para transporte de medicamentos, entre outros produtos. Também Tá. vê-se bastante nesse Aí, no segmento. caso, é o container, não é isso? São aqueles grandes containers. Isso, exatamente. Ela carrega 2 containers daquele, sei lá, de 40 pés, como diz a Irani, que eu conheço, que mexe com isso aí. Não é? Que deve pesar umas 20 toneladas cada um. E com uma série de produtos, na Isso, verdade, que muitas vezes até são importados. exatamente. São cargas que, inclusive, são bem caras, normalmente seguradas, onde a empresa visa evitar até mesmo estar perecendo essa carga com acidentes, dentre outras coisas. Gilmar, você falou aqui na minha região, você está falando de onde? Onde você está? Eu, eu falo de Goiânia, Goiás. Tá certo. Doutor Gilmar, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e fico sempre à disposição quando precisar, Heroto. Muito Foi um obrigado, prazer doutor estar falando Gilmar. para vocês. Nós agradecemos ao doutor Gilmar Afonso Rocha Júnior, advogado especialista em direito. Roberto, só aquele pontinho, né? Que é a questão da segurança, dá uma responsabilidade. Veja só, do cara pilotando um rodotrem. Sim, a empresa tem que fornecer treinamento, tem que verificar se ele tem experiência para estar conduzindo um veículo. Se não tiver experiência, tá desenvolvendo essa questão da experiência. Em alguns 8h54.